O Lindinho voltou. Boa noite, você que está na sua casa. Boa tarde, se for tarde. Bom dia, se for dia. Quase nós tivemos um momento estabaco aqui nos estúdios, mas faz parte do nosso show. Vocês devem estar se perguntando nesse momento, gordinho da história, o que você vai fazer de interessante neste momento da nossa vida escolar? Vou passar informações, deliciosas informações. Então, galera, hoje nós falaremos de movimentos nativistas, e eu já vou englobar de uma vez, que eu não sou ficar enrolando muito, eu já vou falar em cima das chamadas revoltas pré-independência. Fala dos dois. Então, já de cara, uma informação, independência, uma informação que eu acho que é interessante para você que está fazendo essa revisão de história com o professor Fábio Costa. Quem conhece sempre gosta. Professor, qual que é a comparação em relação ao referencial da América? Estados Unidos, de revolta nativista e movimento para a independência. Eu sempre digo para a rapaziada o seguinte: quando nós falarmos de revoltas, nós vamos ter dois teores então. Primeiro, as nativistas. As revoltas ou movimentos nativistas, automaticamente você que vai fazer um concurso, um vestibular, você deve compará-las ao primeiro Congresso de Filadélfia, porque às vezes na cabeça daquele que faz a apropriação do conteúdo de história, ele não entende a questão de emancipação e de extensão de exploração, e é isso que tanto o primeiro Congresso de Filadélfia quanto as revoltas nativistas queriam, tá? Então, a intenção era diminuir a exploração. No caso dos estadunidenses, a exploração da Inglaterra sobre as 13 colônias. No caso do Brasil, a exploração de Portugal sobre a colônia brasileira. Então, olha bem para minha cara. Olha bem para minha... Menino danado. A independência do Brasil, isso eu estou falando para você. Começou em 1641 e terminou em 1831. Então, pela velha e boa matemática do Pitágoras, 1641 para 1831, são 190 anos que o nosso país demorou para ser considerado independente, pelo menos politicamente. Nós vamos partir então do primeiro movimento nativista até o final do primeiro reinado. É só aí que a ameaça portuguesa é exterminada. Vocês vão entender isso enquanto processo, tá? Então, eu já entro aqui com as principais revoltas nativistas. Eu não vou me atrelar à data, mesmo porque não é essa a intenção. Simplesmente nomenclatura e local. A primeira delas, que alguns livros teimam em não trazer, é a chamada aclamação de Amador Bueno. A aclamação de Amador Bueno, para você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, ouvindo esse homem de voz grossa passar informações para você, ela é de 1641. E a aclamação de Amador Bueno ocorreu então na Vila de São Paulo. Não se esqueçam de ligar a aclamação de Amador Bueno ao fim da União Ibérica. Como assim, professor? Explico. Amores, União Ibérica, você que está acompanhando a minha aula, você lembra que foi de 1580 a 1640. Em 1640, quando Portugal conquistou novamente sua autonomia, a linha de comércio entre São Paulo, que era do Brasil, que era português, com Buenos Aires, que era argentino, que era espanhol, melou geral, meu irmão, tu não tem noção. Então, com medo desse lucro ir para o espaço, o que os paulistas fizeram? Eles
pensaram em aclamar o comerciante mais próspero da região de São Paulo, que era o Amador Bueno, rei de São Paulo, e emancipar São Paulo do restante do Brasil. O que o Amador Bueno, com toda a sua sensatez, disse? Não, a minha fidelidade é com a coroa portuguesa, eu agradeço ao prestígio, mas eu estou fora. Então foi uma tentativa de emancipação, de revolta. Em cima da aclamação do Amador Bueno, nós vamos falar de outro movimento, que é o chamado Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas é em Minas Gerais. Então, Minas. Emboaba é o nome, o termo pelo qual o paulista chamava o português que chegava na região, ou mesmo o cara de outra região que chegava em Minas. Lembrando que quem encontrou ouro em Minas foram os paulistas. E houve uma migração intensa, aproximadamente 800 mil portugueses foram para a região das Gerais. E São Paulo começou a disputar com esses portugueses o direito de explorar o ouro. E houve um conflito, a guerra dos paulistas contra os emboabas, ou forasteiros. É óbvio, Portugal acabou dando ganho de causa aos portugueses, e os paulistas foram obrigados a buscar ouro em Goiás e Mato Grosso. Tá? Então isso aqui está ligado à exploração do ouro. Nós temos outra guerra chamada de Revolta de Beckman. A Revolta de Beckman, ela é um movimento maranhense, tá? A Revolta de Beckman é Maranhão. Está ligado a um fato. O Maranhão teve sua colonização terceirizada, só revisando algo que eu já falei em outras ocasiões aqui. E quando a Companhia de Comércio do Maranhão tentava, mas não conseguia desenvolver a região, dois irmãos, Manuel e Tomás Beckman, foram até Portugal reivindicar, porque eles se revoltaram, né? Estava chegando mão de obra na região. Um deles foi morto, executado, o outro foi exilado. Ou seja, vocês podem ver que na métrica das revoltas nativistas, sempre os brasileiros tentavam reivindicar menor exploração ou melhor gerenciamento e Portugal dava uma negativa. Por isso que vai acabar desembocando nos movimentos para a independência, nas revoltas para a independência. Falemos de outra revolta, a chamada Revolta dos Mascates. Em Revolta dos Mascates, tem até uma questão cultural envolvida na Revolta dos Mascates. A Revolta dos Mascates aconteceu no bombástico estado de Pernambuco, que sempre foi um barril de pólvora política no nosso país. Amores, Revolta dos Mascates, quem se bateu aqui foi Olinda versus Recife. Vocês têm que fazer algumas ligações aqui desse embate. Olinda era o quê? Ligado à agricultura. Recife era ligado a comércio. Olinda era decadente. Recife era ascensional. Tudo bem. A partir daí, a quem vocês acham nesse conflito? Porque a birra de Olinda é que Portugal ameaçou elevar Recife à condição de vila. Houve conflito direto, inclusive por terra e por água. A partir daí, a quem vocês acham que Portugal deu ganho de causa? A Recife. Por quê? Porque era um lado ascensional. Então, Recife foi elevado à categoria de vila e Olinda amargou a partir daí um declínio econômico. Então, quando se chega na época de carnaval, fala assim, quem tem melhor frevo, Olinda ou Recife? A questão da rivalidade deles é econômica, desde a Revolta dos Mascates. E o último movimento para a independência tem como nome Revolta de Filipe dos Santos. Criança de plantão travessa que está neste momento
escrevendo feito um doido neste computador, neste caderninho, nesse bloquinho de anotações. Você deve falar assim: professor, eu não estou achando aí na sua explanação a revolta de Vila Rica. Prazer, revolta de Vila Rica. Só que o processo seletivo, o vestibular, o concurso, seja lá para que você está estudando história, não vai pedir como Vila Rica, vai pedir como Filipe dos Santos. Quem era esse cara aqui na fábrica de paçoca? Esse cara era minerador. E a revolta de Filipe dos Santos, eu comentei também no momento anterior, ela foi o quê? Contra as casas de fundição, que era um órgão que o governo português criou para coibir a sonegação na região das Gerais. Resultado do fritar dos ovos: o Filipe dos Santos foi enforcado, esquartejado, porque o governo português manteve as casas de fundição. A partir do momento em que elas só buscavam diminuir a exploração e não foram aceitas, o que viriam então? Viriam as revoltas pré-independência, ou também chamadas de revoltas emancipacionistas. E das revoltas emancipacionistas, todo mundo se lembra. O grande problema daquele que se prepara para um concurso é lembrar das nativistas. As emancipacionistas ou pré-independência, todo mundo se lembra. Foram 3. Vamos lá, revise. Você que está na sua casa, uma hora dessa, quase babando na frente deste computador dos infernos. Qual foi a primeira mesmo? Você. Levante a mão. Ah, qual mesmo? Ah, não ouvi. Isso mesmo. O companheiro acabou de dizer para mim: ah, professor Gordinho, a primeira delas foi a Inconfidência Mineira. Oh, Minas Gerais. Uai. Inconfidência Mineira. Esquece. Em nome de Jesus, esquece. Não vai vir assim no vestibular. Hoje eles estão pedindo como segunda revolta de Vila Rica, só para ferrar com vocês. Literalmente eles querem moer os neurônios de vocês. Eles não pedem Filipe dos Santos como Vila Rica, essa eles pedem como segunda. Aqui eu vou colocar até data para não deixar vocês tão fora da casinha assim, 1789. Amores, Inconfidência Mineira, ou segunda revolta de Vila Rica, ela teve o quê? Relação com a derrama, que era a cobrança compulsória dos impostos do ouro diante do acúmulo de dívida que as Gerais tinham com a coroa. Vamos lembrar que dos líderes ou inconfidentes, nós tínhamos um pobre, o resto era tudo minerador, os demais eram mineradores prósperos. O pobre era o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso amigo Tiradentes. Pois bem, quando o movimento foi delatado, porque a revolta de Vila Rica, ela aconteceu, ela não saiu do papel, não saiu da teoria, quando o movimento foi delatado, o Joaquim Silveira dos Reis recebeu em troca o perdão pessoal das suas dívidas. Foram 3 anos de investigação. Então, primeiro, o Tiradentes foi criado como um mito. Ele não tinha cabelo comprido, ele não tinha aquela barbona toda parecida com o nosso amigo Jesus Cristo. Aquilo lá foi fruto de 3 anos de cadeia. E pasmem, isso não mudou. De ontem para hoje não mudou muita coisa. O único que foi condenado foi o pobre. Ele foi enforcado, esquartejado, a sua casa foi incendiada, o terreno da sua casa foi salgado, para que nem o mato nascesse mais. Esse cara foi esquecido e só no tempo muito futuro foi lembrado como mártir, aí sim, da independência. Tá? Segundo movimento para a independência é um movimento baiano. Pelo amor de Deus, né, gente? De Inconfidência Mineira, Minas Gerais. O segundo vai se chamar Conjuração Baiana. Bahia.
Agora esquece também, isso aqui foi o jeito que aquela professora velhinha ensinou para você lá na escola, quando você ainda era um capetinha ou uma capetinha. Não vem mais desse jeito. Professor Fábio, mas por que eles mudam os nomes das coisas? Porque eles não têm o que fazer. Tá? Então eles ficam inventando nomes alternativos e pedem com nomes alternativos. E essa daqui vem como? Revolta dos alfaiates. Porque grande parte dos membros do movimento eram alfaiates. Esse movimento contou com a participação de escravos e quase saiu do papel. Não se esqueçam que foi um movimento que teve apoio teórico da maçonaria. Então, se comentar apoio de maçonaria em movimento para a independência, meus amores, foi o Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Quase saiu, também foi delatado. Tá? Não chegou a acontecer devido à delação. Data dessa revolta aqui, 1798. Fechou? E finalmente, o último. Esse não tem apelido. Esse é só um nome que pode vir. A célebre Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana, ela é então 1817. Então, momento para a carroça. Brasil já era Reino Unido, Portugal e Algarve. Então, cuidado com essa pegadinha imbecilóide que confunde a cabeça de vocês. Eu tinha dois movimentos aqui quando o Brasil era nitidamente colônia. E esse terceiro movimento, o Brasil já era, além de ser período joanino, já era Reino Unido, Portugal e Algarve. Tá? Único que foi da teoria à prática. Inclusive chegaram a tomar regiões importantes de Pernambuco. Agora detalhe, eu vou usar até esse termo sim, me permitam. Rachou devido ao excesso de radicalismo. Porque quando a gente falava no Brasil, nessa época, liberalismo era muito interessante, mas o liberalismo econômico, o liberalismo político dava um certo medo às elites, conforme dá até hoje. Então, para fechar esse nosso momento de movimentos ativistas, mas principalmente revoltas para a independência, eu vou tentar resumir aqui, ó. Em suma, os movimentos para a independência, os movimentos pré-independência, dois pontinhos, ocorreram quando na Europa declinava o antigo regime. Lembrando, quando nós falamos em história, antigo regime é um sistema de governo que tem como característica econômica o absolutismo, característica política, aliás, tem como característica política o absolutismo e econômico o mercantilismo. Isso estava em declínio. Esses movimentos para a independência ocorreram onde? Eclodiram, ou pelo menos foram organizados, porque a gente sabe que a eclosão mesmo foi só o terceiro, em locais econômica e politicamente importantes. E por terceiro e último, gradativamente foi mais intenso
aqui o ouro. O futuro disso aqui, galera, tá? Vai ser a independência do Brasil. Quando eu falo do último deles, a Revolução Pernambucana, 1817. A partir daí para a independência são só 5 anos. Ok? Com vocês, então, movimentos nativistas e revoltas para a independência. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi ótimo. Até.